Fala, galera! Ontem o presidente da República elaborou a MP 984 e convidei hoje meus amigos Lucas Coelho, advogado, Marcelinho Mota, interessado, e Guilherme Bione, curioso. E vamos vamos tentar explicar os pontos principais da MP e vamos discutir o que esses 3 pontos que a gente está falando aqui. Vou começar aqui primeiro tentando explicar os 3 pontos que a gente vai tentar discutir nesse vídeo de hoje, que é a mudança de direito de arena, né, que é um ponto, acho que é o principal dessa MP, a revogação da proibição da propaganda de meios de comunicação, depois do caso de 2000, que o Vasco da Gama botou o símbolo do SBT na camisa, criou-se uma lei para proibir esse tipo de propaganda, e a modificação temporária no prazo mínimo de contrato para 30 dias, que antes eram 90. E eu já queria convidar, já para começar esse papo, o advogado Lucas Coelho, meu amigo de infância, que falar um pouco sobre essa modificação temporária do prazo mínimo de contrato para 30 dias e o porquê que ela está ocorrendo e por que a gente está tocando nela como um ponto importante na MP, já que seria inviável fazer o campeonato, terminar o Campeonato Carioca sem essa MP, né? Fala aí, Lucas. Fala, galera. Boa noite. Então, o que acontece? A alteração nos prazos dos contratos de trabalho, na minha visão, tá? Ela se torna algo prejudicial, porque ela tira a garantia, principalmente nos clubes pequenos, ela tira a garantia dos jogadores de que eles vão ter o seu contrato, que eles vão ter vencimentos, né? Nos clubes maiores, Flamengo, Vasco, Botafogo, Afins, os jogadores já têm um contrato com prazo estipulado, né? Com valores muito altos. Nos clubes pequenos, tem jogadores aí que recebem por volta de salário mínimo, talvez um pouco mais, um pouco menos, e eles utilizam essa segurança aí dos 90 dias, que era utilizado antes como se fosse um contrato de experiência, né? Porque muitos dos clubes sobrevivem às custas aqui no Rio do Carioca, né? Então, eles faziam um contrato de 3 meses com o jogador e se desobrigam ao final desses 3 meses e não tem mais nenhum vínculo. É o chamado contrato de trabalho, de experiência, né? Agora, com o retorno agora do Carioca, né, precoce, né? E essa alteração, tem jogadores aí porque não se sabe se realmente o Carioca vai conseguir terminar. Não se sabe se vai voltar de fato. A gente está em experiência, né? Essa primeira semana aí que teve jogo ontem, essa primeira semana, pode ser que diga, não tem condições de continuar daqui para frente, vai ter que segurar de novo. E com essa alteração, os jogadores dos clubes menores, principalmente, ficam meio que sem nenhum apoio. Porque com 1 mês de contrato, você não tem nenhuma garantia de nada. Mas, Lucas, a questão, eu acho que a gente tem que focar nesse tópico que eu acho que é importante. O seguinte, os contratos dessa galera terminavam no mês passado, há 2 meses atrás. Sim. Ou seja, quando o Carioca termina, já tinham sido feitos contratos, né, que eles já estariam sem contratos. Essa questão de você passar essa mudança é justamente para ele fazer um contrato, o clube pequeno fazer um contrato com um jogador para ele terminar o Carioca, entendeu? Então, não seria, e é uma mudança que vale até 31 de dezembro. Ou seja, não é uma coisa recorrente, ela é uma mudança temporária justamente para terminar esses campeonatos. Porque senão o clube não teria condição de fazer um contrato de 90 dias com o jogador para ele ficar dos 90 dias, 60 sem trabalhar. Tá, mas olha só, isso aí tem uma outra implicação. Além disso tudo, eu não vou usar a palavra evasão porque talvez seja pesada, mas com 90 dias de contrato, já não há tanta obrigação no cumprimento das verbas trabalhistas. Mas certo? Já foram cumpridas no contrato anterior. Isso aí eu estou vendo mais como uma provocação, não? Olha só, os contratos não foram encerrados, eles foram suspensos
a partir do momento que o Carioca foi suspenso com a quarentena, correto? Não, Pelo não menos tenho essa certeza. Não tenho essa a certeza. recomendação da CBF foi que fossem suspendidos os contratos dos clubes que não tivessem condições de cumprir com eles, né? Mas Clube você, anuente, ao suspender, você prorroga a data de vencimento? Ou a data de vencimento continua a mesma? suspende, o contrato suspende. Eu sei, mas por exemplo, Faltavam 27 dias no dia que foi suspenso o contrato, quando voltava, vai continuar faltando 27 dias, entendeu? independente da data que está no contrato. Sim, porque o contrato foi suspenso. Aí, quando retorna, faz um aditivo ao contrato e ali... minha bateria vai acabar. E ali, você consegue estipular a nova data de fim do contrato. Deixa eu pegar o carregador, segura. Não vai Tá dar bom. ruim. O Marcelo e o Bione, vocês pensam que essa modificação temporária aí, elas podem trazer algum prejuízo, como o Lucas está falando ali, para o clube pequeno? Porque eu estou vendo mais como uma questão mesmo de extensão, de você conseguir terminar o campeonato. Eu acho que não entra muito nessa questão de benefício ou prejuízo aos jogadores, porque eles já estariam sem contrato, de qualquer forma. Fala aí, Marcelo, o que você pensa sobre Não, se eu acho que a é uma gente não é situação advogado, né? extraordinária, né? Eu acho que é uma situação extraordinária. Mas, assim, o que tem que ter em mente é que esses jogadores, eles não podem ter um vínculo muito longo, os jogadores de time pequeno, porque o time pequeno ele não joga durante o ano todo e eles precisam jogar, os caras precisam ganhar, então eles precisam ir para outros clubes. Por isso que faz muito Exatamente. sentido o contrato ser um contrato de tiro curto. Nem o jogador quer esse contrato de 90 dias. Para ele não Nem é ele justo. quer. Para ele só é justo se for um contrato longo se ele for para um clube grande. Uhum. Que eles não vão jogar. E aí perde vitrine também. Pione, tem algo para falar sobre isso? Tem que desmutar aí. Oi. Então, os clubes pequenos, quando jogam os estaduais, eles podem se classificar ou para a Copa do Brasil Pra Série D. ou para a Série D do Campeonato Brasileiro. Quando os clubes pequenos vão mal, o ano para eles dura 3 meses. 3 meses. Não passa disso, 3, 4 meses no máximo, que é o período do estadual, obviamente. Eu acho que quando você faz se você libera um contrato de apenas 1, 2 meses, você favorece muito mais ao empregador do que ao trabalhador. Porque, assim, eu sou um jogador de clube pequeno. Eu gostaria de fazer um contrato longo, tá? Porque, assim, eu vou ter uma garantia de que eu vou ter pelo menos 1 ano, 2 anos com salário a receber já nesse período. Entendeu? Eu entendi que vocês falaram que daqui a 3 meses o jogador quer ir para um outro clube sem que tenha que ser comprado pelo outro clube. Mas se o jogador for de fato bom, ele vai ser comprado por um time que jogue o ano inteiro. E se ele não for comprado, cara, ele vai ficar os outros meses todos do ano sem jogar, sem receber dinheiro, a não ser que ele tenha uma segunda profissão. Então, Geralmente assim, esses caras têm segunda profissão. Geralmente. Exatamente. Mas o cara que joga futebol, a profissão dele é jogar futebol. Sim, Cara, lógico. o que ele sabe fazer é jogar bola, né? É. Ele não tem uma segunda renda bacana Uhum. suficiente. Não que o salário do jogador de time pequeno seja bom para se sustentar não é. e tal, isso não é o caso. Mas ele tem uma garantia de que ele vai receber aquele valor durante 1 ano, entendeu? Então, assim, o contrato muito curto, ele, para mim, favorece muito mais ao empregador, no caso o clube, do que ao trabalhador, que é o jogador. Eu concordo no âmbito geral. Esse ponto que eu acho que a gente poderia até passar mais rápido é que assim é uma questão mesmo de para ter o campeonato, para você poder acabar o campeonato, entendeu? E é uma coisa que acaba 31 de dezembro desse ano. Ou seja, não se entende que isso que você está falando é o correto, é o verdadeiro, é o que acontece. Só que eles fizeram essa mudança em caráter especial, por força maior, entendeu? Devido à pandemia. E aí, fala assim, pô, gente, para a gente conseguir terminar esses campeonatos aqui, eu preciso ter um contrato de 30 dias. Porque para o clube não consegue pagar, porque ele não vai ter campeonato para jogar, entendeu?
Então, tipo assim, beleza, como é que eu vou jogar? Eu não vou ter time. Não vou ter time. Era o caso do Santo André em São Paulo, que o Santo André falou assim, eu não vou ter time para jogar. Não vou vai ter time. renda, né? Não vai ter Mas, time. Rui, Porque os jogadores já vão ter, os contratos vão ter acabado. E aí, por isso que eu estou perguntando essa sim, questão entendi. da suspensão do contrato, porque é muito estranho se por acaso o clube suspendeu os contratos desses jogadores e por exemplo, daria esse prazo, né? Eu não sei se o prazo seria o suficiente para acabar os campeonatos. Mas se eu suspendi o contrato do jogador X, aí ele tinha 10 dias para acabar esse contrato aí, suspendi. E o Campeonato Carioca for acabar em 10 dias, não teria por que ter essa modificação. Acredito que não está batendo esses prazos, entendeu? não, e tem outra questão. Tem outra questão. Nem todos os clubes, eu não tenho aqui todos, né, certinho, mas nem todos os clubes suspenderam os contratos. Teve clube que deixou rolando, mesmo sem treinar, mesmo sem ter jogo. E aí, o que acontece? Talvez a ideia dessa alteração seja para não prejudicar os clubes pequenos que vão ficar sem jogadores. Isso. Certo? E, com certeza, para mim é claro. Mas, ao mesmo tempo, ela prejudica também os jogadores. Mas o jogador já ia estar sem contrato. Ele não ia ter esse contrato. E quem ainda tem contrato, Rui? Olha só, você tem 5 dias de contrato ainda, tá? Você tem 5 dias de contrato. Eu posso renovar por mais um mês, ou então eu não renovo, você não joga e pega esses 5 dias de contrato e a gente, sabe? Esquece, deixa pra lá. Gera uma insegurança, cara. Isso vai acabar gerando uma insegurança. Eu porque sei, mas... Mesmo que é o seguinte, o que vocês falaram aí, os jogadores tenham outras profissões, tenham outros meios de renda. Nesse período do ano, principalmente até abril, maio, né, os jogadores contam com essa renda. Mas certo? Eles já receberam. É aí que tá. O jogador, ele conta... Não necessariamente. Só se tivesse sido suspenso o contrato. Não, mas para quem não quer... Pode não ter sido suspenso, porque, olha, a gente não tem dinheiro para pagar vocês esse mês aí. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem, ele vai correr atrás do direito dele. Na justiça, ele vai receber esse dinheiro corrigido. O que eu tô falando é que, tipo assim, a expectativa de contrato dele era até antes disso. Em junho já não teria mais contrato. O contrato dele geralmente acaba em março, abril. Entendeu? Então, e já não teria contrato. Então, tipo assim, é uma modificação que eu acho benéfica pelo fato de você conseguir terminar os campeonatos, principalmente os campeonatos estaduais, que são os times de menor investimento, que têm os contratos mais curtos e tal. Então, eu acho super importante essa modificação na MP para você conseguir viabilizar o término do campeonato estaduais. Que aí, não, deveria ter campeonato estadual ou não, isso já é uma outra discussão. Tá, então eu vou te dar um exemplo prático. Digamos que o americano se classifique para a Copa do Brasil, beleza? Sim. E ele vai chegar lá com 100 jogadores. Do ano que vem. Mas é do ano seguinte. Não joga essa Copa do Brasil. Sim. Mas aí já não está valendo. Tá, aí já não está valendo essa mudança. Tá, vamos trazer para esse ano. O americano se classificou ano passado para a Copa do Brasil desse ano, certo? Certo. Show. Vamos supor que é isso. Tá, ele vai chegar na Copa do Brasil agora sem nenhum jogador. Não vai, porque ele já fez o contrato longo sabendo que vai jogar a Copa do Brasil. Tá. Entendeu? Beleza. Mas olha só, tem jogador do americano que está terminando o contrato agora no estadual. O que vai acontecer? Sabendo que a Copa do Brasil é uma competição longa e que ele talvez possa avançar ou não, vai chover contrato de um mês pensando numa fase em cada vez, entendeu? Entendi. Isso gera uma insegurança absurda dos jogadores. Mas eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza como é que era gerido isso. Se eles faziam um contrato até o término da primeira fase da Copa do Brasil, essa fase que joga todo mundo. Eu não sei como é que era gerido isso pelos clubes. Porque os clubes eles têm um planejamento orçamentário e eles falam, eu acho que a gente vai chegar até essa fase aqui da Copa do Brasil. Porque ele já planeja isso. Então ele faz. Aí, caso ele passe, o valor que ele recebe da Copa do Brasil compensa ele fazer o contrato de mais 90 dias ou seja lá quanto for, até o final do ano com o resto do elenco. Entendeu? Então, provavelmente, ele já tinha planejado isso e já estava dentro do planejamento orçamentário dele. Então, não vai impactar tanto esses clubes que já... Sim, tudo bem.
que já sabiam que ia jogar a Copa do Brasil. Entendeu? Eu entendi o seu raciocínio, só acho que isso não vai acontecer tanto quanto você está achando. Sacou? Cara, isso é bem complicado, porque as brechas são muito aproveitáveis nesse caso, sabe? Se você é dirigente de um clube, você tem a oportunidade de utilizar um plantel durante X tempo e, se não der certo, você pode deixar de gastar um valor X com esse plantel. Você, dirigente de time pequeno, sabe que não entra dinheiro com facilidade. Você vai deixar passar isso? Não vai, cara. Não vai. Você vai pegar e você vai utilizar as finanças de uma forma que seja seguro para você. Mas você acha que isso vai ter muito impacto? A gente só tem meio ano para correr. A parada vence 31 de dezembro. Você acha que vai ter um impacto tão grande isso? Nessa questão específica? Porque os clubes já estão planejados. Eles já estão planejados para esse ano. Entendeu? Tudo bem, mas olha só. Ela vence no primeiro momento dia 31 de dezembro. O que não implica que ela não possa ser prorrogada. Não, tá no... Você leu, Adriano? Pelo que eu entendi, pelo que eu li, foi que a mudança ela tem prazo específico para acabar e vão acabar nesse prazo específico. Eu não sei se é possível que eles façam a prorrogação. Mas ela pode vir via outra medida. Ela pode mas aí pode tudo, né? Alteração. Mas aí pode tudo. Não, mas aí pode tudo. É especulatório. Se não. Mas ela já abre um precedente. Esse é o problema. Ela vai abrir um precedente. Entendi. Porque se os clubes entenderem que, dessa maneira foi melhor, e começar a ter pressão ali e aqui, ou então, vamos pegar um caso de time grande, Flamengo com Conca. O Flamengo pegou o Conca bichado, jogou, sei lá, 3 partidas, pelo que eu me lembro, e um contrato de empréstimo de 1 ano. Certo? Certo. Numa dessa, digamos que não tenha sido um contrato de empréstimo, o Flamengo negociou diretamente com a agente do Conca, beleza, vamos fazer um contrato aqui de 1 ano. Cara, numa dessa, o contrato agora vai ser renovado mês a mês. A gente vai te dar um contrato de 30 dias. Se você voltar bem, bom. Se não voltar, paciência. Entendeu? Isso vai gerar insegurança, tanto para jogador de clube grande, que tenha mais dificuldade. Isso vai ser o novo contrato de produtividade, cara. Cara, mas você acha que isso vai emplacar de uma forma que, tipo assim, eu sei que é mais interessante para os clubes, se eu sou dono de clube, eu ia querer esse contrato de 30 dias. É o mundo dos sonhos, entendeu? Eu com certeza também acho que vai gerar insegurança para os jogadores, só que eu acho que isso não emplaca. Eu acho que é uma modificação temporária e acho que acaba no final do ano. Eu não acho. Me diz o seguinte, em 2012 lá, o que você ia preferir? Um contrato de 1 mês com o Adriano ou um contrato por produtividade? 12? Não, 2012, 9? Com o Adriano. Não, 2012. Depois que o Adriano saiu do Flamengo, foi pro Roma, ele voltou pro São Paulo, se eu não me engano, e já estava meio zoado, não queria mais jogar. Você ia preferir fazer um contrato de 1 mês com o Adriano? São Paulo foi antes do Flamengo, tá? Só para deixar claro. Ele voltou para Atlético Paranaense. Eu tenho coração flamenguista, eu amo o Adriano, então eu queria um contrato vitalício com ele. Mas eu também, até aí. Se eu sou dirigente e o dinheiro tivesse saído no meu bolso, por exemplo, eu ia preferir um contrato de 1 mês. Porque o de produtividade pode ser que fique mais caro. Vai que o maluco deslancha, joga todas as partidas e faz um caminhão de gol. Sim. Entendeu? Sim. O contrato reduzido aí de 1 mês, ele vai substituir os contratos de produtividade. Ele vai substituir alguns contratos de experiência aí, aqueles jogadores que vinham por DVD. Mais um exemplo, aquele Peralta, que veio por DVD pro Flamengo, aquele abençoado. Seria um contratinho. Esse hoje seria um contrato de 1 mês. Pô, teu DVD é bom, você joga bola? Vamos ver, vamos fazer um contrato de 1 mês aqui. Eu entendi o teu raciocínio. Eu entendi. Só que eu acho que não emplaca. Mas aí a gente está especulando também. Vamos passar para um outro ponto, que eu acho que é importante a gente também separar um tempo para isso, que é a mudança do direito de arena. E isso, para mim, é o ponto mais importante da MP. É o ponto mais importante da MP. Porque eu vou explicar como é que ele era e vou falar como é que ele passa a ser após a MP e a gente vai discutir sobre isso. Beleza? Como é que ele era?
uma produtora, uma emissora, quem quisesse transmitir o jogo, ele obrigatoriamente teria que ter o direito de transmissão do clube A e do clube B, dos dois clubes envolvidos naquele jogo, né? Vou dar um exemplo clássico que aconteceu no ano passado, para a TV fechada. A Turner comprou os direitos do Palmeiras, do Bahia, do Atlético Paranaense e de mais alguns aí da Série A. Beleza? Quando o jogo era Palmeiras e Bahia, a Turner podia passar, porque ela tinha o direito de transmissão do Palmeiras e tinha o direito de transmissão do Bahia. Quando era o jogo Palmeiras e Flamengo, a TV Globo nem a Turner poderiam passar, porque a TV Globo tinha o direito de arena do direito de transmissão do Flamengo, mas não tinha do Palmeiras. E a Turner também só tinha do Palmeiras e não tinha do Flamengo. Então o jogo só passava na TV aberta. Só passava na TV aberta na Globo. E eu não sei se eles tinham acordo para pay-per-view, porque são 3 modalidades diferentes, né Lucas? TV aberta, TV fechada e pay-per-view. São 3 coisas diferentes que você negocia diferente, né? E aí a Globo... Não, na verdade são 4. Tem 4. Tem o streaming, né? Tem a internet. Exatamente. Isso, tem a internet também. Então, o que acontece? A Turner não conseguia passar os jogos no Space, no TNT ou no Sport Interativo, né? Não conseguia passar por causa disso, e a Globo também não podia passar no Sport TV. Ou seja, tinha esse problema. Com a nova MP, que foi elaborada pelo presidente da República, basta você ter o direito de arena do mandante, o direito de transmissão do mandante. Ou seja, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, a Globo mantém o direito de transmissão e o Palmeiras, quem tem o direito de transmissão do Palmeiras é a Turner. Quando for no Maracanã o jogo, quando for na casa do Flamengo o jogo, a Globo pode passar na TV fechada, porque ela tem direito de transmissão do time mandante. Quando o jogo for lá na Allianz Arena, lá, como é que é o nome? A Allianz Parque. Como é que é? É Allianz Parque, né? Parque. Allianz Parque. Quando for no Allianz Parque lá do Palmeiras, só a Turner vai poder passar, porque a Globo não tem direito de transmissão do Palmeiras. Para os contratos vigentes, eles vão ter que acabar, né? Você não pode simplesmente, com a medida provisória, você não pode simplesmente anular o contrato que já foi feito. Ou seja, tem muito clube que já está preso com a Globo, pelo menos acho que uns 5 anos e tal. Mas 2025 a previsão de acabar todos os contratos. De todos os contratos. Mas aí agora eu acho que a gente já explicado o que foi essa mudança no direito de arena, eu queria discutir com vocês o que impacta essa mudança. Eu vou começar pelos clubes pequenos, porque eu estou vendo muita gente falando que essa mudança vai ser ruim para os clubes pequenos e tal. E eu vou dar o meu argumento sobre por que eu acho que os clubes pequenos vão ser os maiores beneficiados, clubes pequenos, médios e pequenos, né? Vão ser os maiores beneficiados, até mais do que os grandes. E aí eu vou tentar argumentar isso, e quem pensar o contrário, quem pensar também igual, cada um vai ter seu momento para argumentar. Por que eu acho que é boa para os clubes pequenos? Porque eu acho que eles viram protagonistas na negociação. Hoje em dia, você tem um campeonato carioca, vamos supor que a Globo paga 12 milhões para o campeonato carioca, para os direitos transmissivos de transmissão de todos os clubes. Beleza? 10 milhões ficam separados para os 4 grandes: Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. 10 milhões são divididos entre esses 4. 2 milhões só ficam para o resto dos clubes, para todos os outros clubes. Se eu sou Bangu, eu tenho muito interesse nessa MP, porque é o seguinte, eu sou Bangu tá bem na Taça Rio. Aí o Bangu pega uma semifinal, jogo de fase de grupo contra o Flamengo, já é um jogo valioso. Ele já consegue vender esse jogo melhor. Se ele avançar para a semifinal, tá lá no contrato. Se eu avançar para a semifinal, o jogo vai valer o dobro. Se ele for para a final, o jogo vai valer o quádruplo. Ele vai conseguir, através do desempenho esportivo dele, ganhar mais num jogo do que ele ganha pelo campeonato inteiro. Não adianta nada o Bangu ir para a final da Taça Rio, ele vai continuar ganhando aquela fatia dele dos 2 milhões do resto. Agora, se ele tem na mão o direito de transmissão do jogo dele, da casa, muda tudo, porque ele vai poder pleitear um valor maior. Num jogo ele pode ganhar mais do que ele ganha no campeonato inteiro. Então, assim, e assim, eu posso falar também o seguinte: a gente está no âmbito que o Bangu é clube pequeno, mas é grande comparado ao Brasilzão que a gente tem. Vamos pegar um clube lá de dentro, lá
do país, o clube do Amazonas. Oi. Rapidinho, antes de você adentrar aí no país, você está esquecendo só de uma coisa. Ainda no seu exemplo do Bangu. Os clubes pequenos, existe um intermediário, que é a federação. Para direito de E transmissão? muitas das vezes, não. sim, a federação negocia e antecipa em algum dos... Exatamente. Eu vou chegar nesse assunto, mas esse dispositivo vai dar o direito do Bangu fazer isso. Para mim, até aí eu estou concordando com você. Não, ótimo. Então, vou terminar o raciocínio aqui. Eu concordo que também vários clubes, e não é só clube pequeno, clube grande. O Flamengo, que hoje é o elogiado pela sua gestão e tal, cansou de antecipar a cota de televisão. Cansou de antecipar a cota de televisão. Então, não é esse ponto que eu vou chegar ainda. O que eu estava falando é o seguinte, você dá o protagonismo na negociação dos clubes pequenos, médios e pequenos. E aí você vai pegar um clube lá dentro do país, lá, eu falei o exemplo do Amazonas, que não tem um hall de clubes com tradição no futebol brasileiro. Aí você pega um clube menor de lá. Porra, eu tenho uma torcida, eu tenho um nicho de mercado aqui dentro da minha cidade que é interessante pra caramba pro Zé, que vende laranja, anunciar comigo. E o Zé chega pro clube Y e chega, do Amazonas e chega para ele e fala assim, pô, cara, olha só, o que você acha da gente fazer uma transmissão com essa produtora Y e a gente vai fazer a transmissão dos jogos de vocês aqui, você vai estampar a minha marca ou no rodapé da transmissão, ou vai fazer insert na transmissão, ou até mesmo ele conseguir baratear esse preço da camisa dele e jogar para... alguns jogos eu vou fazer com a tua marca estampada. Enfim, as oportunidades são imensas, entendeu? Você consegue diminuir esse padrão patrocínio de futebol e jogos que sequer seriam transmitidos passam a ter oportunidade de transmissão. Jogos da Série quando você C... cria Pode falar. Quando você cria oportunidade de transmissão, você cria mais novas formas de você fazer dinheiro. Mais grana no negócio. Exatamente. Você amplia. É um efeito dominó positivo, entendeu? É um círculo virtuoso. Exatamente. Vai passar a ser um círculo virtuoso. Porque você para pensar e assim, é lógico que vai ter clube que vai ser mal gerido, mas seria mal gerido de qualquer forma. Mas quem for inteligente, quem souber utilizar a SMP, vai ser melhor, repito, vai ser melhor para os médios e pequenos. Mas, pô, a distância do Flamengo, do Corinthians, vai ficar gigantesca, porque realmente eles vão ganhar muito. Eles têm muito a ganhar. Mas só também. No primeiro instante. Exatamente. O mercado vai se ajustar, porque não adianta. Não adianta você superfaturar uma parada que não vai dar o retorno XYZ. Entendeu? Hoje, antigamente, se fazia a medição do insert e da quantidade de venda que você tinha, né? Era segundos de TV, mas a quantidade que você passou a vender mais era essa conta, né? Você fazia essa conta. Hoje em dia, não, cara. Você pega o número de visualizações que você tem na internet, engajamento, quanto você tem como que a pessoa se engaja naquele conteúdo específico. Então, tudo isso mudou. Então, assim, essa SMP é necessária para o futebol. É necessária para o futebol e é necessária para a profissionalização do futebol como um todo. O que vai acontecer? Isso, na verdade, é uma injeção, é um tapa na cara para ver se as gestões no futebol brasileiro elas acordam e elas melhoram. Porque vai virar uma questão de sobrevivência. Então, assim, todo mundo que entrar nessa, quiser gerir um clube e tudo mais, o cara vai ter que se reformular um pouco, pensar uma maneira melhor para o clube crescer, para o clube poder ganhar dinheiro. E isso é aquilo que a gente estava falando antes, vira um círculo virtuoso, porque quando dinheiro atrai dinheiro. Então, assim, é uma tendência só do mercado se adaptar. Quem não se adaptar vai ficar para trás, aí vai morrer. Assim, vamos usar de uma maneira bem simplista, vai morrer. Vai acabar, não vai conseguir tocar, não vai... Faz parte em qualquer outro segmento. Faz parte. Assim, capitalismo. Exatamente. Isso é capitalismo. E é livre mercado. Então, olha só. Oi, fala.
na verdade, não é nem capitalismo. É capitalismo, mas eu acho que tem um termo melhor para isso, que é livre mercado. É o que eu acabei de falar, livre mercado. É, porque você, e o Marcelinho pode até falar isso, os clubes vão aprender a vender melhor a sua marca, Exatamente. sabe? Sim. Porque eles vão ficar sem essa de intermediário. Pode ser que a Globo ofereça X. Um exemplo que você deu, acho que na nossa conversa anterior, a Globo ofereça X, a Record ofereça Y, e eles vão ali fazendo suas análises, e cada jogo vai ter um preço diferente, e cada jogo vai ter sua importância. Para os clubes pequenos aí, tudo bem que o jogo, sei lá, de dois clubes pequenos não vai gerar tanta visibilidade, mas eles podem compensar pegando um time grande, sabe? Sabe qual é a coisa mais encantadora dessa história toda? É que se eu tiver um canal de streaming, ganhar na loteria e quiser comprar o direito de um jogo, eu posso. Sim, Qualquer exatamente. um pode. Não. E outra, se o próprio clube tiver condições de montar um aparato para ele transmitir, ele pode. Ele não fica vinculado a ninguém para fazer a transmissão, sabe? E aí, ó, nesse formato, Flá TV, ou Flu TV, essas coisas, se o clube pode pegar os patrocinadores para ele mesmo, o valor dos patrocinadores que vão ser expostos durante os jogos, ele pode melhorar mais ainda a sua marca. Ou ele pode vender para alguém que tem um aparato melhor para transmitir os jogos. Mas se ele tiver condições, ele pode transmitir. E essa, para mim, é a melhor parte da MP. E assim, vocês já estão antecipando para os clubes grandes, né? Vamos falar dos clubes grandes. Que eu acho que, assim, também é interessante, é bom para todo mundo, tá? Eu não vejo como algumas pessoas estão apontando o dedo falando que é MP do Flamengo e tal. Sim, esquece isso. Uma pessoa que fala isso assim, está usando o clubismo para falar alguma coisa. Porque não faz sentido. Ou então é ignorância. Ou está caindo numa narrativa criada pelo desespero, que a gente já vai falar do desespero da Globo. Mas a gente já vai falar disso. Eu acho que tem uma equação enorme aí, que entram várias coisas. Por exemplo, é muito clara, o brasileiro ele é imediatista. Então ele fica com esse ranço. Não, porque é MP do Flamengo, não sei o quê, porque o Flamengo vai ser o primeiro a se beneficiar. Óbvio. É o clube que já está organizado. Porque já tem uma plataforma de gestão pronta para isso. Entendeu? Então, o que acontece? No primeiro momento vai ser sim, mas o que as pessoas têm que parar para pensar, e eu tenho discutido isso muito com os vascaínos, e eu também tinha, quando eu não olhava pelo lado comercial da coisa, eu também tinha uma certa implicância com esse tipo de coisa, pelo clubismo falar um pouco alto nessa hora. Mas a partir do momento que a gente está começando a falar comercialmente, falar de dinheiro, falar do que é benefício, e tudo que envolve gestão, envolve investimento, você não pode pensar em curto prazo, você tem que pensar em longo prazo. Porque muitas coisas que às vezes você vai pensar em curto prazo, você não constrói uma cama para isso ser feito, né? Ser planejado. Sustentado. E quando chega lá na frente, sustentar, chega lá na frente, o troço quebra e volta pro que era antes, entendeu? Então, assim, tem que se pensar em longo prazo. E a questão é justamente essa. Os clubes, eles ficam com essa implicância, porque isso daí eu acho que serve para a vida. A partir do momento que você vê alguém ali em cima e você fala assim, cara, vou puxar essa pessoa para baixo, você não vai melhorar por causa disso. Você vai se manter ali embaixo com a pessoa. Vai nivelar por baixo. Por baixo. E assim, você não ganha, o outro não ganha, então para você tá bom. Eu acho que isso é mediocridade. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que começar a olhar assim, o fulano tá lá em cima. Eu quero ultrapassar ele. Entendeu? Eu quero melhorar, eu quero ultrapassar ele. E isso significa que você vai ser melhor do que ele e todo mundo vai estar ali brigando com você e é motivo de orgulho de você chegar e falar, caralho, eu tô bem pra caralho hoje. E não é porque os outros estão pior do que eu, é porque eu tô melhor do que eles. Além disso, Marcelinho, esse lance aí, o Cui também falou, a MP do Flamengo, para mim, essa parada começou muito tempo antes. Começou ano passado, quando o São Paulo começou a peitar a Globo, dizendo que esses jogos não são condizentes, que a Globo ficou aí as primeiras rodadas do Brasileiro sem transmitir jogo do São Paulo, do Palmeiras. 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 Eu acho que isso ano passado não era levado a sério pela Globo. A Globo achava que não ia dar em nada. Entendeu? Sim, mas foi um start da parada, saca? Não, mas eu acho que assim, o que o Lucas está tentando passar é que eu acho que é o que eu estava falando desde o início, é que é uma MP necessária. E os clubes já sentiam essa necessidade. Sim, lógico que é. E assim, para ter essa força que está tendo, é lógico que deveria ter sido capitaneada
pelo Flamengo ou pelo Corinthians, que são os clubes com maior apelo. Flamengo e Corinthians somado tem quase 50% da população brasileira, entendeu? De torcedores e tal. Não são todos torcedores que concordam com tudo que o presidente do Flamengo faz, não são todos torcedores que concordam com tudo que o presidente do Corinthians faz. Porém, a marca Flamengo, a marca Corinthians, ela tem um peso sobre a opinião pública muito maior do que outros clubes. E fazer de forma isolada, se não dá certo, tá? Agir de forma isolada nunca dá certo. Porém, se for Flamengo ou Corinthians, ou os dois, a chance de dar certo é maior. Entendeu? Então, quando o Palmeiras tenta agir isoladamente, mesmo que os outros clubes tinham o mesmo interesse, né? No momento que o Palmeiras agiu, ele agiu isoladamente, ele não teve tanta força, porque ele conseguiu o que ele queria. A Globo cedeu. A notícia que chegou é que a Globo cedeu. Então, ou seja, ele conseguiu o que ele queria. E o Palmeiras se eu não me engano, acho que é a quarta torcida, a quarta maior torcida do Brasil. É Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Então, o Palmeiras é gigante, né? Então, tipo, ele conseguiu o que ele queria. Só que ele sozinho não ia mudar. Não ia ter uma transformação de paradigma como está começando a ter através da MP. Ô Guilherme, que você pensa sobre esse ponto específico da mudança de direito de arena? Se ela é boa somente para o clube grande, para clube pequeno? O clube, acho que quem começou com essas ideias foi o Furacão, foi o Atlético Paranaense. A dupla, né? Que há muito tempo já tem conflito com a Rede Globo e eles têm um pensamento totalmente europeu, uma visão totalmente distinta dos clubes mais retrógrados do Brasil. Então, assim, o Atlético Paranaense foi o time que começou com esse tipo de pensamento. Só que não tem a projeção, né? Para fazer o barulho que eles deveria não fazer. Têm uma projeção tão forte. Eu sou super favorável a essa MP, a esse direito de arena, aos mandantes dos jogos. Eu acho que vai fortalecer o futebol brasileiro, eu acho que isso é o futuro, acho que isso é o que já está na Europa e o que vem dando certo em muitos países. Há algumas exceções, que de repente a gente vai falar aqui, mas é o que dá certo. Eu só não concordo com você dizendo que isso vai ser bom para o clube médio e para o clube pequeno. Isso só vai ser bom para o clube pequeno se as negociações das transmissões sejam feitas em blocos, sejam feitas em conjunto. Não vai existir esse caso de transmissão jogo a jogo. O que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro é porque o Flamengo não chegou a um consenso com a Globo e o campeonato já começou, já está em andamento. Então, hoje, ele poderia fazer uma negociação jogo a jogo. Mas, por poder de compra, você não vai querer comprar um jogo só de um time. Não, Guigo, justamente por isso. Só para explicar esse assunto. Em nenhum momento eu falei que os clubes vão vender jogo a jogo. Veja bem, eles vão vender por fases, como já é feito. O direito de transmissão do Bangu, por exemplo, ele vai ganhar X para a fase de grupo. Se ele classificar para a semifinal, ele vai ganhar X mais 2. Entendeu? Isso já é feito. Sim, isso já é feito. Só que cada um vai fazer. E ele, por exemplo, num campeonato, não o Bangu, mas o Bragantino, ele vai conseguir. Ele sabe as 38 rodadas, ele sabe as 19 que ele vai jogar em casa. Então ele consegue sim vender jogos específicos para diferentes transmissões. Consegue sim. Ele consegue vender os 19 jogos. Eu não sei qual o poder de barganha que ele vai ter pro resto dos jogos. Aí tem que ser partir da negociação. A distância do Flamengo para o Bragantino vai aumentar muito. Se o Bragantino fizer a negociação dele apartada do Flamengo, apartada do Corinthians, o Bragantino, cara, ele vai tomar de 5 todos os campeonatos para o Corinthians e para o Flamengo. Não tem a menor dúvida, porque o poder de barganha dele, por mais que ele tenha 19 jogos, para ele negociar individualmente, seja na plataforma dele de televisão, seja para o Facebook, seja para qualquer canal de televisão, o que ele vai ganhar vai ser muito inferior ao que os times de massa vão ganhar. Muito inferior. Mas você não acha que o mercado vai se ajustar depois de um tempo? Eu também concordo que isso vai acontecer no primeiro momento. Se os times
fizerem as negociações individualmente, o mercado não vai se ajustar. Se os times fizerem em bloco, como é feito na Inglaterra, como é feito na Espanha, cara, porque não vai se ajustar, cara. Quem é que vai pagar para ver o Bragantino? A galera quer ver o Bragantino contra o Flamengo, a galera quer ver o Bragantino contra o Corinthians. Exatamente. Agora ninguém quer ver Bragantino e Figueirense. Então, mas, o poder... olha só, deixa eu te explicar uma parada. O dinheiro que esses caras vão ganhar é em cima desses jogos grandes. Os jogos pequenos, por exemplo, o Bragantino contra o Goiás, ele não vai ter o mesmo valor que o Bragantino contra o Flamengo. Ele não vai ter o mesmo valor que o Bragantino contra o Corinthians. Não vai ter o mesmo valor. Isso é benéfico, porque ele consegue oscilar. Ele consegue oscilar de valores. E aí ele consegue compensar num valor aqui o outro que é menor. Entendeu? Então, isso que é a graça da parada. Essa é a graça da parada. Porque senão, porra, aí você vai falar assim, porra, caralho, ninguém quer ver o Bragantino e Goiás. Beleza, o que ele pode fazer também na negociação? Galera, olha só, eu não vou vender para várias, eu vou vender para uma só e eu quero esse valor X aqui. Mas ele é o dono do produto dele. Ele não fica obrigado a ter que negociar com a Globo. É aí que tá. O ponto tá aí. Porque se a Globo tem, dos 20 clubes, ela tem 19 clubes, eu sou obrigado a negociar com ela, senão meu jogo não vai passar, porra. Entendeu? Não, Rui, eu entendo. Eu sou totalmente a favor de que os clubes negociem as suas transmissões. Mas se o time pequeno se o time grande não ficar em conjunto com os times pequenos, os times grandes vão se distanciar muito dos times pequenos. Porque você falou o seguinte, vai valorizar muito o Bragantino jogar contra o Corinthians, vai valorizar muito pouco do Bragantino jogar contra o Avaí, né? Uhum. Beleza. Uhum. Aí o que ele vai fazer? Ele vai vender em bloco os 19 jogos dele. Ele pode vender para 5 tipos de transmissões diferentes, não importa. Tá? Ele pode vender da forma como ele quiser. Só que o jogo dele, Bragantino e Avaí, vai trazer a negociação dele para baixo. E o Bragantino e Corinthians ele vai trazer para cima. Então vai ter que chegar no meio termo, um denominador comum, correto? Sim, mas eu acho que ele consegue ganhar. Ele consegue ganhar. Calma. Só que o jogo do Corinthians, todos eles são jogos grandes. Corinthians e Avaí um puta de um jogo. É lógico, caralho. Então o Corinthians vai pegar a negociação dele e vai jogar lá para cima. Mas já existe então, hoje. A distância do Corinthians... Já existe hoje. Então, exatamente. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: se o clube pequeno fizer a negociação apartada do time grande, ele vai se distanciar. Mas já tem essa distância. Já tem essa distância. Você não acha que a distância de direito de transmissão do Flamengo e Corinthians, ela já é gigantesca para o Vasco, ela já é gigantesca para o Fluminense? Sim. Quem dirá para o Bragantino, para Goiás? Exatamente. Por isso que o negócio é bom se os clubes grandes tiverem a consciência de fazer um campeonato equilibrado. Não vai ter. Eles têm que fazer o negócio em conjunto. Se eles fizerem apartados, não vai dar certo. Eu concordo 100%. Eu acho que é papo com outro vídeo. Da gente fortalecer, os clubes têm que ficar preocupados em fortalecer o produto, o campeonato, porque sem um campeonato forte você perde valor na sua marca. Isso é uma lógica muito usada aqui nos Estados Unidos. A NBA faz muito isso. A NBA ela tenta equilibrar ao máximo todos os campeonatos aqui, né? A NFL e tal. Tanto que o primeiro a escolher no draft é o último colocado. E ele pega a joia promissora. Ele sempre pega a primeira escolha. Então, mas assim, existe uma diferença cultural muito grande. Então, eu vou chegar aí. Porque é utópico a gente transpor isso para o futebol brasileiro. É utópico. É muito cacique para pouca tribo. Entendeu? É muita gente. É o que eu falo, já falei algumas vezes com o Marcelo em particular. Falta a noção, né, a grandeza do dirigente do Atlético Paranaense, que é um clube mega organizado, ele tem que entender que ele é menor que o Vasco, com todos os problemas do Vasco. Mas o Atlético Paranaense é menor que o Vasco. É menor que o Vasco. E ele tem que se colocar nessa posição e entender que ele vai ganhar menos quando o assunto é diretamente relacionado à torcida. Diretamente relacionado à torcida. Então, tipo assim, a Globo, hoje, ela paga mais pro Flamengo, não é porque ela gosta mais do Flamengo. Não é porque o Flamengo tem o melhor time ou que o Flamengo, sei lá, ganhou um título que ela gosta. Não. Ela paga pro Flamengo porque o Flamengo dá mais retorno para ela em questão de visualização, em questão... As marcas se interessam mais em patrocinar os jogos do Flamengo, etc. Então, cara, é impossível o Atlético Paranaense achar que vai ganhar mais dinheiro que o Vasco.
Mas não é isso que acontece. O presidente e os torcedores gritam falando, tá maluco, a gente vai ganhar mais que o Vasco foi rebaixado 3 vezes, tá devendo a todo mundo. Eu vou ganhar menos que o Vasco por quê? O Furacão é maior que o Vasco. É isso que vão bater no peito e vão falar isso. E não existe, para mim é utópico. Porque para existir esse equilíbrio e essas concessões, é necessário cada um se colocar no seu lugar. E não Então, acontece isso. Não acontece isso. Mas isso é meio relativo. Por que acontece? De uma maneira geral é assim. Mas como que cada clube, isso aí depende também da maneira que cada clube se posiciona no mercado em matéria de oferecer oportunidade para investimento. A questão é o seguinte, o Atlético Paranaense ele pode ganhar mais dinheiro que o Vasco, bater no peito se ele oferecer. Já ganha. Não, sim, mas o faturamento do Atlético Paranaense foi absurdo. Só com venda de jogadores. É o que eu sempre vi falando. A saída é produção da base. Não, eu tô falando de dinheiro novo, de precificação do produto dele, porque o que acontece? Eu tenho aqui, eu como vascaíno, eu tenho a barganha, digamos assim, de falar porque minha torcida é nacional. Uhum. O Atlético Paranaense, ele pode chegar e vender de outras formas. Ele pode criar várias outras equities, cotas, para poder vender. E isso daí, por exemplo, pode potencializar, o Benfica, com certeza. O Benfica, se não me engano, ele tem, sei lá, 50 patrocínios diferentes, 50 cotas de patrocínio diferentes. São patrocínios regionais, patrocínios... Olha o tamanho da torcida do Benfica. Comparada com o tamanho da torcida do Benfica é uma torcida média aqui do Brasil. Entendeu? Cara, assim, em matéria de... Mas eu acho que vocês pegaram um exemplo ruim para tentar falar isso. O grande problema, digamos assim, do Furacão é que ele está numa expansão absurda. Ele está crescendo muito. Porque ele vem sendo figurinha carimbada em competições internacionais, sabe? Ele está ganhando a visibilidade. Olha só, presta atenção. Só para explicar. O Atlético Paranaense, quando eu falo que ele não é maior que o Vasco, é na questão de potencial, de gente vendo, de interesse daquele jogo. Beleza? Que o Atlético Paranaense, potencial comercial. Que o Atlético Paranaense já é maior que o Vasco financeiramente, já é maior que o Vasco em questão de organização, isso não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que eles têm uma gestão profissional já de um tempo, galgaram os passos até mesmo antes dessa direção do Flamengo, galgaram esse espaço. Eles têm faturamento recorde no ano passado. Eles venderam jogador pra caramba e a preços caríssimos. Então, tipo assim, esquece essa questão de crescimento, tanto esportivamente como financeiramente. É lógico que qualquer clube consegue fazer, né? Entre aspas. Mas a questão a gente está falando de direito de transmissão e visualização e interesse daquele jogo específico. O que a gente está falando de direito de transmissão e o valor que é pago para o direito de transmissão. Beleza? Eu não estou falando... É lógico que o Atlético Paranaense ele consegue valorizar a sua camisa, de repente, mais do que a do Vasco, por outras questões que o Marcelo acabou de falar. Só que o interesse do jogo, para o público vendo, torcedores vendo, o público vai ser sempre maior do Vasco do que do Atlético Paranaense. Isso é um fato. Isso é um fato que não vai ser mudado tão cedo. Cara, na verdade eu discordo disso, porque independente de organização, para mim, na minha visão, é um clube que está em expansão, está apresentando um futebol bonito. Vamos lá, Rui, sendo bem honesto. Você prefere hoje assistir um jogo do Vasco ou um jogo do Atlético Paranaense? Mas eu não estou nesse ponto. Não, tudo bem, mas olha só. Eu prefiro assistir o jogo do Atlético. Eu prefiro. Mas olha só, a visibilidade parte disso. Porque... A visibilidade está longe de ser o mais importante nessa história. Tudo bem, cara, mas olha só. O que vai vender o jogo nem sempre vai ser a camisa. É quem está melhor no momento. Eu concordo, só que é uma parcela menor, entendeu? Por exemplo, o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana. Porra, valeu bastante quem estava patrocinando, teve uma exposição muito maneira. Porque ele chegou na final da Sul-Americana, pessoas de outros países viram aquela marca. Só que aí a gente volta no engajamento. O engajamento de um jogo... o engajamento, isso que eu estava esperando para falar. Do Vasco ou qualquer outro clube que tenha uma maior torcida que o Atlético Paranaense, ele vai ser maior organicamente falando até, entendeu? Porque é o que o Marcelo falou, o Vasco é uma torcida nacional, o Vasco é uma torcida gigantesca.
Entendeu? Então não tem. É esse ponto que eu acho que tem que. Tipo assim, não dá pra. E aí a gente vai falar de clubes. Vamos comparar O com clubes engajamento de um jogo gigantescos. do Vasco brigando para não cair é muito maior do que uma final do Atlético Exatamente. Paranaense Exatamente. Exatamente. É assim, vamos comparar. Justamente por isso que os jogos têm que ser negociados em blocos. Então, mas justamente por isso. Eu concordo. Eu só acho utópico. Eu não estou falando que eu discordo, não, tá? Eu concordo. Para mim, o melhor dos mundos seria a Copa União que tinha que ter dado certo. A Copa União e o Clube dos 13. A Liga Independente. A Liga Independente. Porque, para mim, a Série A deveria ser separada até da CBF, separada de federações, ser organizada pelos clubes. Mas é utópico. É utópico. Os cartolas, os dirigentes, ainda não têm maturidade. Eu acho que vai ter. Vai chegar esse momento que eles vão entender que não é legal, não é legal o Flamengo e o Palmeiras só disputando o campeonato. Não, e detalhe, para isso não é legal nem pro tem flamenguista. Passar, né? Sim, a gente vai chegar nessa parte. Mas tipo assim, não é legal nem pro flamenguista. Exatamente. Eu acho que o torcedor do Bayern hoje, ele comemora o título alemão, ele comemorou o título alemão, pô, legal, maneiro. Mas caralho, é o 8º seguido. Porra, meu irmão, não tem graça isso. Não tem graça nem pro o mais fanático, o torcedor mais doente. Ele fala, caralho, foda-se, eu vou ganhar 10, 12 e vou foda-se. Mas não é assim. Não é assim. Um exemplo prático? Tá? Exemplo bem... O Campeonato Italiano. Agora tu pega, a Juventus está ganhando aí há 8, 9 anos seguidos. O que aconteceu com a Itália na última Copa? Exatamente. Você tem um decréscimo no futebol no geral. É assim, passa muito por tamanho de população. Eu também acho que foi uma geração ruim italiana. Passa muito também pela imigração de outros jogadores de outros países, enchendo o campeonato lá, a falta de espaço para revelações. Eu acho que passa por um monte de coisa. Tá? Não é só por isso. Foi um problema que a Inglaterra conseguiu resolver mais ou menos, né? Porque a seleção da Inglaterra tá... Mas a Inglaterra ganhou uma Copa com aquele gol... Promete muito e não consegue. Com aquele gol maroto enfim. Mas o ponto que a gente está falando aqui, que eu acho que é o mais importante, é essa questão de ser utópico. É utópico pela maturidade dos dirigentes e não conseguirem entender que o Flamengo não joga sozinho, que o Corinthians não joga sozinho. Você não vai vender treino, ninguém vai querer ver treino, ninguém vai querer ver coletivo. Você precisa, para o Flamengo, é muito mais importante o Vasco ser forte do que você ficar batendo no Vasco toda hora. Você ficar batendo no Fluminense e o Botafogo fechando as portas. Não é legal. Você de puxar para baixo e ser melhor do que o outro lá em cima, funciona para isso. Exato. Eu sou super a favor. O Flamengo hoje em dia, a gente está falando bastante do Flamengo, o Flamengo é benchmark em questão de resultado. E de organização de um clube que estava quebrado. Um clube que estava quebrado e hoje tem ano passado teve um faturamento de quase R$1 bilhão. Isso para um clube brasileiro é algo assustador. Então, tipo assim, essa caminhada que o Flamengo fez, lógico, não tem receita de bolo, né? Nem os clubes têm suas realidades e suas peculiaridades. Cada um vai fazer do seu jeito. Mas é necessário que você profissionalize essas gestões. E aí, com a profissionalização das gestões, com bons profissionais entrando nesses cargos, tem que entender que o futebol é negócio e movimenta muito dinheiro. E não dá para ter esse amadorismo. E eu acho que as coisas vão começar a se assentar e vai chegar nessa maturidade de você ter uma liga independente ou negociações em bloco e tal, fortalecendo o campeonato. Guilherme, quer falar? Então, já que vocês estão concluindo isso, como que a negociação individual por cada clube vai fazer com que o campeonato fique bom? Eu vou começar falando. Eu acho que a negociação, essa negociação individual, ela é boa porque você consegue... É aquele clássico exemplo que eu dei do Campeonato Carioca. São 12 milhões, 10 vão para os 4 grandes, 2 ele fica com a fatia menor e fica com a migalha. Se ele tivesse esse dispositivo na mão antes dessa negociação, ele poderia cobrar e ganhar mais do que essa divisão dos 2 milhões. Então, eu acho que é aí que vai ser bom. A questão da distância de um para o outro, que eu concordo que vai ocorrer, principalmente no primeiro momento, ela só vai ser resolvida na negociação em bloco. Na negociação
responsável de todos os clubes. Por quê? Não é isso que aí eu volto naquele caso. Não é interessante o Flamengo e o Palmeiras serem um Bayern da vida. Não é interessante ter um Real e Barça. Entendeu? Não é interessante para o produto, para o campeonato em si. Mas você vai falar que o campeonato espanhol, tendo Real, Barça e o Atlético de Madrid de vez em quando, oscilando com Valência e sei lá, acho que é isso. Sevilha. O Sevilha. Você acha que esse campeonato é menos ou mais valioso que o brasileiro, que todo mundo fala que tem 6, 8 times brigando pelo título? É muito mais valioso. Porque é aquela questão que o Marcelo estava falando, nivela por baixo. Nivela por baixo. O prego que se destaca, todo mundo quer dar martelada, ao invés de se destacar também, ou superar. Entendeu? Então, você não quer dizer nada você ter um campeonato disputado num nível mais baixo. Você vai continuar sendo menos valioso. O campeonato espanhol é muito mais valioso que o campeonato brasileiro e é muito menos disputado. Então, essa questão, tem que ser disputado, tem que manter isso, é o charme do campeonato. Vai tomar no cu. Pô, tem que ser disputado? Tem que, mas, pô, vamos botar pro nível para cima, que nem a Premier League. A Premier League é muito maneira, é o campeonato mais valioso do mundo. Por quê? Porque eles conseguiram fazer disputado e no nível lá em cima. A Globo, com essa MP, teoricamente, ela perde o monopólio. E perdendo o monopólio, ela perde a influência que ela tem sobre o esporte. E assim, eu queria discutir com vocês os benefícios dessa perda de monopólio da Globo, né? Os prejuízos dessa perda de monopólio da Globo, e também vai ter para o consumidor final, principalmente. E eu queria citar e começar a discussão perguntando a vocês se vocês deram uma entrada no Globoesporte.com no dia 19 de junho, mais conhecido como hoje, para ver as matérias que saíram relacionadas à MP. É um show de desespero da Globo. É um show de contradições. Um show de contradições, um show de desespero da Globo, um show em uma das matérias, eles citam MP do Flamengo, eles citam rebeldes, eles falam em rebeldes, clubes rebeldes. Gente, o que está acontecendo? Eu queria uma visão de vocês sobre a perda do monopólio da Globo e o que isso impacta no cotidiano do consumidor final. Marcelo? Isso vai muito além do futebol, tá? Isso vai além da cultura interna deles de eles serem os maiores e de serem os mais influentes. Influência é poder. A Globo ela sempre esteve acostumada com isso. Tá? Ela sempre já elegeu, já derrubou o presidente e tudo mais, mas isso era numa época que ela conseguia controlar digamos assim, a opinião pública. Ela tinha a opinião pública na palma da mão dela. Hoje em dia ela não tem. Hoje em dia tem internet. Hoje em dia tem rede social. Fala de novo, Marcelo, que esse... Fala, Marcelo. Então, hoje em dia tem rede social. E a rede social, meu amigo, as pessoas, elas acabam que uma hora começam a ver que tem as incoerências, as coisas que não entram. Vamos lá. A Globo, ela vai começar a bater em todo mundo que é contra ela, que é uma coisa que ela sempre fez. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando esse momento conturbado de política. Eu não quero entrar no mérito de que se o presidente está errado, se a Globo está certa, quem está certo, direita e esquerda. Não quero entrar nesse mérito. Só que, de fato, o desespero que eles estão para interferir no governo, interferir na opinião pública, interferir economicamente no país, entendeu? E na maneira de pensar, até na ciência eles querem interferir. Porque para eles isso é jogo, eles estão desesperados com... Tá certo, o presidente ele não vai derrubar a concessão, isso daí é só para ele falar isso para inflamar a torcida dele, né? Mas, assim, de fato, essa MP ela serviu para dar um tapa na cara deles e tirar um pouco deles desse controle, entendeu? Então, assim, para eles é rebelde, porque eles não vão ter mais aquele negócio de dizer que poder falar, não, hoje vai oferecer isso, hoje vai oferecer aquilo, nosso produto é isso,
temos isso para oferecer, tantos jogos, a Globo é melhor e tudo mais, e eles ficarem como os fodões. O que acontece? Assim, a Globo, cara, ela precisa disso. Eu me perdi um pouco porque eu fiquei lendo aqui o negócio aqui embaixo. Não, deixa eu tentar te acrescentar na discussão e aí, de repente, você faz os inputs. Você falou mais uma questão ideológica da Globo, tá? O ponto que eu acho que a gente está querendo chegar aqui... Eu entrar na econômica. Mas o ponto que eu queria discutir com vocês aqui é da revogação da lei que não permitia propaganda de meio de comunicação. Aconteceu o seguinte, em 2000, na final do Campeonato Brasileiro, o Vasco, em retaliação à Globo, pois na época o presidente do Vasco, o Eurico Miranda, acusava a Globo de perseguição, etc, etc, etc. Então, só um parênteses, só para explicar qual era o motivo da briga. O Vasco, ele tava jogando tipo quase dia sim, dia não. E ele começou a cobrar, ele queria que o calendário ele fosse um pouco mais espaçado para o time poder jogar, e a Globo não queria. O que acontece? A Globo queria que o Vasco jogasse, porque o Vasco estava chegando em todas as finais. Então a Globo queria que o Vasco jogasse e montasse, foda-se. E o Eurico começou a bater de frente, então começou essa guerrinha. Aí quando começa uma guerrinha aqui, ela fica maior. Evidencia o tamanho da influência que a Globo tem no esporte. Mas o caso, essa proibição começou nesse caso. O Vasco, o SBT não pagou R$1 pro Vasco. O Eurico Miranda foi lá e estampou a logo do SBT no uniforme. E a Globo ficou 90 minutos passando a logo do SBT para lá e para cá no uniforme do Vasco. No jogo mais importante do futebol brasileiro, que era uma final de Campeonato Brasileiro. E a partir dali criou-se uma lei proibindo a divulgação de radiodifusora, né, de meios de comunicação nos uniformes do time. E essa revogação dessa lei, através da SMP, eu acho que ela vai ter um impacto gigantesco nos clubes e todos eles, que abre mais um canal de você monetizar o teu espaço ali, né? Teve um caso que eu acho que foi o Rica Perrone que falou, que ele fala que ele, através do Bernardo Ponte, que é o diretor de marketing do Flamengo, hoje em dia, gerente, diretor, não sei o que ele é, fez até faculdade comigo, Bernardo. E eles tinham uma empresa, eles queriam fazer eles tentaram levar a Netflix para fazer uma ação na Chapecoense, e só que a Chapecoense falou, pô, cara, muito maneira a ação, eu quero muito fazer, mas eu não consigo fazer porque tem uma lei que me proíbe, né? Então você, porra, num primeiro momento você pode até achar escroto. No primeiro momento você pode até achar escroto, falar assim, pô, caraca, é escroto, né? A emissora que estiver passando o jogo tá divulgando outra emissora, sua concorrente, 90 minutos ali e tal, não sei o quê. A princípio pode até parecer meio desproporcional escroto isso, mas é mais escroto ainda você proibir uma veiculação de uma ação de um time que às vezes está precisando daquela grana ou quer ampliar a sua situação. E, ao contrário de que muitos pensam, né, eu acho que é nesse ponto da MP que o Flamengo tinha mais interesse, porque as pessoas estão falando, pô, a MP é do Flamengo, que o Flamengo quer ganhar mais dinheiro com direito de transmissão. Não é isso. Não é isso que eu acho que o Flamengo estava querendo. O Flamengo estava querendo. Eu acho que o ponto principal, o maior interesse do Flamengo era essa situação de você revogar essa lei que permite ele a fazer negócios com outras empresas, inclusive a Amazon Prime, né, que estavam falando aí, que seria patrocínio master, mas em nenhum momento eu achava que seria patrocínio master. Eu acho que era para fazer conteúdos e ações ligadas ao Match Day, às séries ligadas ao Flamengo, enfim, né, como tem a série do Manchester City, como tem a série da Seleção Brasileira. Eu acho que é muito mais isso do que estampar a Amazon Prime na camisa, né? Guilherme quer falar? Fala. Uma pergunta. O que não podia era botar a Amazon Prime. Só a Amazon poderia. Poderia. Sim. Não. Poderia. Sim. Só a Amazon poderia, porque você não pode fazer a divulgação, a publicidade de um meio de comunicação. E aí entra a Amazon Prime, entra a Netflix, entra a SBT, Band, Globo. E seus programas, tá? Por exemplo, seus programas, mais você. Eu não posso botar mais você. Eu não posso fazer uma ação do mais você.
Entendeu? Eu não posso... Ou de uma série. Eu tava lançando lá Caça de Papel. Eu não posso botar, ao invés do nome dos jogadores, o nome dos personagens da Casa de Papel, entendeu? Eu não posso fazer isso. Não posso botar eles entrando com a careta do bagulho, entendeu? Então tem essas situações, assim, que não poderiam... Poder até pode, né? É só você não fazer menção mas isso, você não poderia nome. fazer menção à La Casa de Papel, por exemplo, entendeu? Então, você por força de lei. Hoje em dia, com essa MP, você já pode fazer esse tipo de ação. É mais uma coisa que você abre para... O que eu ia falar naquela hora que eu tinha me perdido é o seguinte, que a Globo, ela tem mais amarras ali. Então, o que acontece? É uma coisa que eu até falei com o Rui em off ontem, eu acho, que o valor que a Globo tem para poder controlar é o tal do monopólio, faz com que o clube dependa dela. E ela, em troca, ela não oferece nada de bom para o produto dela, que é o futebol. O que ela oferece de bom, o que ela defende, não é um produto bom, é uma transmissão boa. O produto futebol, ele continua uma merda. Entendeu? Porque ela bota os clubes, ela tenta colocar o clube embaixo do teto, que ela meio que estipula. O clube, ele começa a ficar preso a, de repente, perder a oportunidade de fazer negócio, como foi o caso da Chapecoense, porque a Globo está prendendo ele por conta de lei, entendeu? Então, assim, o que eu ia falar, ia fazer essa ponte, era justamente isso, porque eles acabam sendo incoerentes com a maneira que eles querem vender, que eles querem defender, que o futebol é para todos, que não sei o quê, que é democrático, mas, ao mesmo tempo, eles não praticam essa democracia. Sem querer falar de política, mas estou falando de comercial mesmo. Entendeu? O monopólio, ele é total... deixa eu terminar. O monopólio, ele é totalmente antidemocrático. O monopólio, você não deixa que outros clubes ganhem dinheiro, nesse caso, nem que outras empresas possam investir para ganhar dinheiro também. Então, assim, ela bota o futebol embaixo do braço dela e vambora. Saca? Eu acho que, resumidamente, é isso. Só fazer aqui uma ponte rápida. Esse lance do monopólio e ter caído a proibição, ela vem de duas frentes. Primeiro é o seguinte, se há um contrato de monopólio, ainda que transforme num monopólio velado, que foi da Globo durante esses anos todos, com a transmissão do Campeonato Brasileiro e afins, né, obviamente que ela não pode chegar e estampar o concorrente ali. Né? E a MP, por si só, não precisaria nem ter a revogação da parte que fala dos anúncios de meios de comunicação. Porque quando o clube vira o detentor dos seus direitos televisivos e de imagem, ele pode vender para quem ele quiser. Entendeu? Ele não vai ter mais essas amarras. Então, eu acho que mas após a venda, ele poderia fazer ação? Se ele vende para a Turner, por exemplo. Se o Flamengo vendesse para a Turner os jogos do Campeonato Brasileiro, sem a revogação dessa situação, dessa lei, o Flamengo continuaria não podendo fazer a ação. Sim, porque tem o segundo ponto. Mas eu acho que esse artigo... Ponto, que é o contratual. Eu acho que essa parada... Eu sei, mas ele só poderia se ele fosse o dono da transmissão, se ele fizesse a transmissão. E agora é. Então, entendeu? Exatamente. Agora, só que agora não tem mais nenhum dispositivo de lei que impede ele fazer isso. Entendeu? Porque no contrato... Sim, tudo bem, mas olha só. Além do dispositivo de lei, tinha o contrato. O contrato, nesse caso... Mas o contrato pode anular a lei? Não. Por mais que o Flamengo botasse... Exatamente. Se o Flamengo quisesse botar um contrato com a Turner, por exemplo, ou com a Globo... Não é desse contrato que eu estou falando. O Flamengo tem um contrato com a Globo, um término em 2020. Tá? O Flamengo, até 2020, ele vai ter que seguir os termos do contrato que ele assinou. Independente se no meio do caminho ele falou, cara, mas eu podia fazer uma ação com a Netflix? Porra, mas eu sei que não pode, eu não posso fazer. E, além disso, tem a proibição da veiculação... Só se tiver estipulado no contrato, correto? Se não tiver estipulado no contrato, ele pode. Mas você, Rui, sendo bem sincero, você acha realmente que os contratos de transmissão da Globo com os clubes vão ter a brecha para, de repente... Pô, a gente viu que não teve. A Chape... Não, eu acho que está amarrado. Eu acho que está amarrado isso. Isso está amarrado. Lógico que é tudo amarrado. A Chape fazer a ação para a Netflix não pôde. Primeiro porque tem a barreira aqui. Quem viu a barreira não foi a Chape, foi a Netflix. A Chape vai ver a barreira do contrato dela com a Globo. E acabou. É isso aí. Vai parar ali. Entendeu? Isso aí. Então, mas só para Mas aí os caras vão começar a pagar por isso aí, né?
Porque antes Não, era eu sei, lei, mas- então não precisava pagar para isso. Por mais que tenha amarrado em contrato, era uma lei. Então você não pode. Então eu não preciso te pagar um adicional para isso. Agora o cara vai pagar um adicional para isso. Fala assim, ó, eu quero exclusividade, eu não quero que você faça isso. Você vai ter que pagar, beleza. Você não quer, beleza, mas você Então, vai pagar mais. É isso, entendeu? Fala, só fazer um Marcelo. adendo assim, mas é só uma questão, de repente, de lógica, até para fechar o meu raciocínio. Esse lance aí de você falar, não precisa, nem precisava e tal, mas eu acho que esse artigo ele só entra para a MP ela ficar com início, meio e fim, ela ficar redondinha, né? Porque senão Sim, fica capenga e você acaba abrindo, de repente, uma brecha para uma manipulação da lei, ou enfim. Parada mais pro forma, para ela ficar redondinha. Isso mesmo. Gente, Mas é isso. eu acho que assim, a gente teve um papo esclarecedor. Eu espero que a galera que esteja assistindo aí tenha conseguido entender o que é MP e quais são os impactos que a gente acho que conseguiu também falar aqui nesse vídeo. Queria agradecer aí todo mundo aí, Lucas, Marcelo e Guilherme. Obrigado pela companhia Eu não nesse queria falar não, bate-papo. Guito, tinha levantado a mão ali. Nesse bate-papo aí. Vou dar agora a palavra para o Guilherme para ele fazer as considerações finais. E eu queria que vocês respondessem nas considerações finais a seguinte pergunta. Essa é a MP 984. São duas perguntas, na verdade. Ela veio para ficar? Vocês acham que ela vai passar e vai ficar? E se ela é boa ou ruim para o futebol, numa forma geral, sem clubificar nada? Guilherme Bione. Oi, queria agradecer a oportunidade aí de estar conversando com vocês, Lucas, Marcelinho. Grande abraço para todo mundo. Cara, eu acho que a lei veio para ficar. Não sei se daqui a 60 ou 120 dias, mas eu acho que ela vai continuar. Vai ser ruim para a Globo e vai ser muito bom para o futebol brasileiro, desde que os clubes entendam que eles têm que ficar unidos. Se for ficar individual, vai gerar muito dinheiro, mas vai gerar uma competição muito ruim. Então, uma competição que eu digo não financeira, uma competição do jogo de futebol mesmo. E aí, quando isso acontecer, vai começar a perder dinheiro, porque ninguém vai querer pagar por uma competição ruim. Então, tomara que tudo dê certo, que ela permaneça e que a concorrência nos leve a dar uma saúde financeira a todos os clubes, inclusive os de pequeno e médio porte, de pequena e média torcida. Legal. Marcelo Mota, suas considerações finais, 30 segundos, sem se alongar, hein? Tá legal. Gostei muito, mais uma vez, de conversar aqui, dessa vez com o nosso querido Lucas Paçoca Coelho, nosso querido Guilherme Bione. Saudades dessas feras. E essa porra dessa cara gorda que eu vejo quase toda semana aí. Mas, enfim, o que eu acho, cara? Eu acho que se for definir a MP numa palavra, é paradigma. Uma quebra de paradigma, em duas palavras. Tá? Eu concordo com o Gui ali, é ruim para Globo, é excelente futebol brasileiro e ressalta, é excelente em longo prazo. Num período mais curto, eu acho que pode ter um ruído ali ou outro aqui. E esses ruídos eles podem servir para amanhã ou depois, essa MP, ter uma outra MP que abra mais, dependendo do comportamento dos clubes, dos gestores, que possa ser uma coisa um pouco mais unida. Espero que isso possa servir para unir mais os clubes, né? As torcidas eu não digo, mas os clubes, pelo menos. E é isso, eu acho que é um caminho para abrir para profissionalização no futebol aí. Por bem ou por mal. Beleza. Lucas, suas considerações finais e responde as minhas duas perguntas. Vamos lá. Primeiro agradecer. Eu esqueci de responder que ela nunca. Eu acho que. Nunca, Marcelo. Por causa de política, eu não respondi a segunda pergunta. Por causa de política, eu acho que ela não vai ser endossada pelo Congresso. Eu acho que o Congresso Lucas. vai. Vamos lá. Primeiro, eu estava morrendo de saudade do Gordinho. Obrigado aí pelo espaço, mas já passou a saudade, tá? Gui, muito tempo que a gente se fala. Marcelinha fala todo dia, então, enfim. Cara, eu achei a MP bem boa. Ela pode trazer uma força, uma visibilidade do futebol nacional absurda. Só que eu acho que ela cai. Tem muitos interesses envolvidos, coisas que a gente provavelmente não tem acesso nenhum, né?
mas mesmo que ela caia daí 60 dias, 120, talvez até antes, mas mesmo que ela caia, eu acredito que ela vai dar o start numa mentalidade do futebol brasileiro, mostrando que o poder do futebol brasileiro pode ser muito maior do que a gente já tem, não precisa do intermediário. Os clubes podem ter o seu potencial de acordo com o tamanho que eles acham que tem. Os clubes vão passar a se valorizar muito mais, vão parar de, sabe, de ficar dependendo de migalha ou de boa vontade de horário, de Globo, ou de vai passar, não vai passar. Entendeu? Mas, respondendo essa segunda pergunta, eu acho que ela não vinga. Eu acho que cai por conta dos interesses envolvidos e talvez ela gere uma movimentação maior mais para frente. Também acho. Legal. Gente, obrigado aí pela conversa aí. E assim, eu também acho que essa MP vai cair, né? Mas eu acho que em algum momento ela vai não como medida provisória, mas eu acho que esse assunto vai ser debatido e essas mudanças vão ser aprovadas no trâmite normal, no tempo normal, né? Até porque o país tem outras prioridades, né, nesse momento. Então, no tempo normal, eu acho que essas coisas vão se ajustar, porque foi jogada à luz onde deveria ser jogada. E aí eu acho que já tem um burburinho entre os presidentes de clubes, os caras são super a favor dessa mudança, né? E apesar de não ser prioridade no país, é importante para o futebol, né, ter essas mudanças e que seja feita no seu devido tempo, né? Então é isso. Grande abraço a todos. Espero que tenhamos esclarecido as dúvidas da galera aí. Um beijo grande e até a próxima. Valeu! Valeu, Rui. Falou.